Caso que está deixando bastante preocupado os pais e mães, enfim, não só em Itapema, mas no país inteiro. A notícia se alastrou. E agora, ao vivo, com exclusividade, a coletiva. O áudio foi liberado. Bom, gente, boa tarde. Inicialmente aqui vou dar uma breve explanação de como nós chegamos à conclusão desse caso bárbaro, horrendo, que aconteceu no dia de sábado, último. E tudo começou ontem com a comunicação aqui em sede policial pela avó desse adolescente, inclusive estava na presença dele, né, aqui na delegacia, de um desaparecimento, suposto desaparecimento do pai, da mãe e do irmão dele, de 3 anos. Inicialmente ele falou que o irmão de 3 anos teria sofrido um acidente doméstico em casa, teria se engasgado com um caco de vidro e que os pais teriam saído para socorrer essa criança pegando um Uber ou algum veículo de aluguel do tipo. Nossas equipes imediatamente foram até os hospitais aqui de Itaperuna e da região também, no sentido de verificar se essa família deu alguma entrada em algum hospital, e o resultado das diligências foi negativo. Não havia registro nenhum dos hospitais onde as equipes percorreram. E de sábado até a data da comunicação do desaparecimento, transcorreu cerca de 3 dias, né? Sábado, domingo, segunda, e na terça, quase à noite, vieram comunicar aqui. Por ter mencionado acidente doméstico, sangue e tal, eu solicitei uma perícia na residência e na manhã de hoje, meus policiais, junto com a equipe da perícia, constataram lá na residência manchas de sangue no colchão, na residência, incompatíveis totalmente com qualquer acidente doméstico, somente engasgo no casco de vidro, e verificaram também algumas vestes, algumas roupas com manchas de sangue e focos de queimado, ou seja, o adolescente estava tentando se desfazer dessas roupas, né? E durante essas pesquisas no imóvel ali, também encontraram uma bolsa de viagem desse adolescente, já pronta para a viagem, e com 2 telefones celulares que pertenceriam aos seus pais. Os telefones celulares pertenceriam ao pai e à mãe dele. Diante daquilo tudo ali, daquele contexto todo, e do já forte odor fétido dos cadáveres no local, ele não teve outra alternativa a não ser confessar para os policiais que realmente atirou nos pais e no irmão e escondeu os corpos na cisterna. Ele utilizou, para tanto, a arma do pai, segundo ele era CAC, e que a arma ficava embaixo do colchão do casal. Enquanto eles estavam dormindo, ele também estava dormindo no mesmo quarto, por causa do ar-condicionado. Ele disse que teria tomado um pré-treino para se manter ativo, para se manter acordado. E na madrugada de sábado, teria pego a arma de fogo. O primeiro disparo fez na cabeça do pai, o segundo na cabeça da mãe e o terceiro no pescoço do irmão. Assim que os matou, teria escondido os corpos na cisterna da própria casa. Inicialmente, a gente não sabe até que ponto a avó tem algum tipo de envolvimento, né? Pela fase da investigação aqui, nós acreditamos que não, até porque o estado emocional dela estava bem abalado hoje quando descobriu isso tudo, e quando veio aqui a delegacia também não parecia saber de algo mais gravoso, né? Ele, o adolescente, foi ouvido na presença do tio dele, que veio de São Paulo aqui, que é irmão da mãe, né? E confessou tudo na presença do tio. Nós verificamos também que ele se relacionava com uma outra adolescente, em Mato Grosso, e que poderia ser uma das motivações. A primeira motivação realmente teria sido um descontentamento dos pais desse adolescente com esse namoro dele com essa menina de Mato Grosso, cidade de Água Boa, Água Bela, algo do gênero. Inclusive, nossas equipes aqui estão em contato com a delegacia lá da cidade para saber se localiza essa adolescente e os pais dela, para que vão à delegacia prestar declarações sobre isso aí, porque ele disse que conheceu essa garota em redes sociais, jogando videogame, jogando PlayStation, Fortnite. Se relaciona com ela há cerca de 6 anos. Eu também, 28 anos se relacionava com ela, era assim, relacionava e tal, mas ele encontrou com ela, já viu foto dela, era só um avatar. Ele se falou que tinha foto, e disse até nome completo, e realmente pesquisou ali, realmente bate os nomes. Talvez seja verdade isso mesmo. E que ela teria dado ultimato a ele. Teria dado ultimato para que ele fosse para Mato Grosso, custe que custar. Então, até que ponto o ultimato seria uma participação no crime para que ele matasse os pais, isso ainda está muito incerto. Ou um simples ultimato de término de namoro, que se ele não fosse para lá, terminar o relacionamento e só isso. Então, ainda tem que se aprofundar nesse fato aí, ela tem muito a esclarecer lá
se ela existir, né? E uma outra vertente, uma outra possível motivação, lembrando que seja uma motivação ou outra, a motivação é fútil. Essa segunda motivação seria um encontro no celular dele de pesquisas sobre como receber FGTS de falecido. Ou seja, ele já tinha visto no telefone do pai que o pai teria uma quantia de cerca de R$33 mil para receber de FGTS. Então, eu indaguei ele sobre isso aí. Ele falou que estava pesquisando de depois da morte, enfim. Então também, seja uma motivação, por causa do relacionamento que ele tinha com essa menina, ou outra motivação, para nós já basta uma motivação fútil, tá? Qualificadoras também, o Dr. Gabriel vai poder falar aqui que ele que está no plantão hoje, ele vai tipificar as condutas. Ocultação de cadáver, o homicídio qualificado pela motivação fútil, recurso que impossibilita a defesa das vítimas. Então isso tudo cria esse enredo cabuloso, horrendo, de um triplo homicídio que destruiu a vida da própria família, sem qualquer motivação, e a própria vida dele. Inclusive, indaguei sobre o irmão, que o seu irmão era uma criança pura, não tinha nada a ver com o seu relacionamento, enfim, ele falou que matou o irmão para que o irmão não sofresse com a perda dos pais, uma desculpa assim esfarrapada, né? Enfim, ele tem muitas contas a prestar na justiça a partir de agora, com a sua própria consciência e com Deus, né? Os corpos foram retirados pela equipe de Corpo de Bombeiros após a realização dos exames periciais ali. Nós também tivemos o apoio da Polícia Militar no local, que prontamente fez um cerco ali para evitar que a população inflamada fizesse alguma coisa, tentasse invadir, para agredir, para linchar, enfim. Então foi um trabalho de excelência, um trabalho de perfeição, que culminou nesse resultado em menos de 24 horas com o encontro desses corpos, dessas famílias mortas, mas que dá um desfecho e uma satisfação para toda a sociedade. Vou passar a palavra para o Dr. Gabriel aqui sobre a tipificação das condutas e depois a gente vai abrir para perguntas de todos vocês aí. Bom, boa tarde a todos. Bem, depois de entendermos aí o enredo, a situação começou aqui com um registro de desaparecimento, verificamos, né, por todo esse cenário que encontramos lá e aqui ressaltando o bom trabalho dos policiais da 143DP, o tirocínio policial no local, porque o adolescente é extremamente frio, tentou ludibriar de todas as formas, mas devido até mesmo à circunstância do fato, o odor cadavérico já exalava na residência, não havia outra saída a não ser continuar lá e com o encontro dos cadáveres. Então nós temos aí um triplo homicídio, né, um ato infracional análogo ao crime de homicídio, e pelo fato de também ter a ocultação dos 3 cadáveres, é um crime permanente, o adolescente será apreendido e com os procedimentos nos trâmites legais do ECA será encaminhado a partir de amanhã para a Vara da Infância e Juventude, para o Ministério Público fazer a sua oitiva informal, qual poderá ou não dar sua versão dos fatos, mas o fato é que hoje, após esse trabalho, temos elementos suficientes para fazer o auto de apreensão do adolescente com encaminhamento do prazo legal ao Ministério Público. Pelos traços do que os senhores falaram, dá para perceber psicopatia, planejamento, frieza, o FGTS, uma provável prova de masculinidade e de amor para a menina de Mato Grosso. Agora, como é que ele sozinho teria transportado? É a pergunta que todos nós jornalistas aqui fazemos. Como é que ele teria colocado os 2 corpos de adultos na cisterna? Olha, pelo local ali a gente percebeu que a cisterna não fica muito distante do quarto. É uma casa bem reduzida, diminuta, então fica a cerca de 4 a 5 metros do cômodo. O cadáver do irmão é mais leve, com certeza, mas para tanto ele falou para a gente que botou veja, alguns produtos químicos de limpeza para que deslizasse, ele arrastasse os corpos até a cisterna. E ele mesmo falou que depois limpou o local ali e não teria contado nada para a avó. A arma do crime supostamente foi encontrada na casa dessa avó, que teria teria visto essa arma lá no local e teria temido pela integridade do próprio neto, teria tirado essa arma de lá e levado para a própria residência e também foi apreendida essa arma. Mais um detalhe do Veja aí, de colocar para deslizar o corpo, mostra que ele realmente é uma inteligência do mal. Realmente, você conversa com ele, você percebe que ele é frio, tem respostas rápidas,
né, ou premeditou tudo isso, ou ele é muito esperto, muito inteligente, tem um tirocínio muito sagaz, né? Perguntei sobre o arrependimento, falou que não estava arrependido, que faria de novo. Meu policial até fez uma jogada com ele, perguntou na máquina do tempo, se tivesse uma máquina do tempo, se você pudesse voltar, você faria de novo e tal. Mas porque você não teve coragem de fazer com você mesmo? Não, eu faria sim. Tanto tive coragem que matei meu pai, minha mãe e meu irmão. Ou seja, você percebe claramente ali, como você disse, uma tentativa de se autoafirmar como homem, apesar de ser adolescente, ele tive essa percepção, e ele também tem um quê de psicopatia, assim, sem dúvida que tem, porque qualquer pessoa em sã consciência diante de um homicídio familiar ficaria destruído, como a avó ficou. Ele não, ele estava frio, conversou numa boa, sem qualquer tipo de pressão, muito pelo contrário, foi espontâneo, quis falar o que tinha acontecido ali, e tenho certeza que deve falar na justiça também. Dr. Carlos Augusto, Jorge Luiz Holanda, boa tarde. Boa tarde, para os Jorge. amigos aqui da imprensa. Boa tarde. Uma pergunta, por favor. Nesse intervalo do tempo, desde o crime até hoje que foi o ponto dos corpos, ele disse onde que estava, permanecer na mesma residência? Não, ele não falou nada para ninguém, até o dia de hoje, nem para a própria avó, tá? E ele está sendo apreendido, vamos deixar claro aqui, apesar dos homicídios terem acontecido no sábado, ele está sendo apreendido mais pela ocultação de cadáver que é crime permanente. Então, o fato de encontrar os cadáveres escondidos ali e tendo ele como autor, já permite a apreensão dele em flagrante. Isso vale para adolescente, vale para adulto e tal. Ele não deveria falar para ninguém. Acho que o intuito dele seria realmente partir para Mato Grosso. Em conversa informal com ele, ele disse que já teria combinado com essa namorada de Mato Grosso de fazer um Pix agendado ou coisa do gênero assim, para poder comprar uma passagem, e depois que trabalharia no supermercado em Mato Grosso com essa menina. Ela trabalharia de quê? Caixa, de empacotador, e qual seria o salário lá? Cerca de R$1.400. Ou seja, isso por si só já comprova que o fato foi premeditado. Ele já estava matutando na cabeça dele, e não simplesmente poderia sair de casa e fugir e morar com a menina. Não. Para que matar os pais? Essa é a pergunta que não quer calar. Para que matar os pais se não fosse premeditado? Doutor, já tinha alguns relatos de conflito familiar entre eles, ou algo do tipo? Nada registrado em sede policial. Tudo quem sabe é por boatos, e ele disse que o único conflito, a única desavença que teve com os pais foi realmente essa proibição do namoro, dele ir para o Mato Grosso e da menina vir para Itaperuna. Foi a única desavença, até então conhecida. Depois eu já ouvi alguma outra história que o pai obrigava ele a treinar jiu-jitsu forçado, mas então, está só na fase da especulação, isso tudo não está nos autos, mas a única desavença que ele confirmou para nós realmente foi a proibição do namoro dessa menina. E houve também algumas situações sobre envolvimento de algo de magia negra, de religiões dele. Não, isso aí nada foi comprovado, nada foi dito. Crimes dessa magnitude, dessa monta, as pessoas costumam associar magia negra a religiões de matriz africana, não tem nada a ver, isso aí não procede, tá? Doutor Carlos Augusto, boa tarde, igual Flávia Pires. Essa avó, ela morava próximo ou morava com essa família? Ela teria, ou algum vizinho, ouvido esses disparos de arma de fogo? Sim, essa avó residia na residência, na casa em frente a onde aconteceram os fatos aí. E realmente há relatos, sim, no aprofundar das investigações, houve relatos de que houve disparos no matagal ali próximo, só que não foram ali, né? Foram no interior da residência mesmo, né? Com as pessoas dormindo em cima da cama, e as manchas de sangue mostram isso aí. Então, em casos como esse, as pessoas que costumam falar meias verdades. Então, costuma falar um negócio, daqui a pouco vai soltando um pouco mais, e daqui a pouco a gente fica nada daquilo, mas querem encobrir de alguma forma, assim como foi a situação da própria viagem dele, que não tinha falado isso para ninguém, a situação que os pais, a história de cobertura que criou, os pais foram socorrer a criança. Na nossa cabeça aqui na polícia, a gente já passou por diversas situações desse tipo, a gente já estava até imaginando que a criança poderia ter morrido num acidente e os pais, com aquele medo de serem presos, teriam sumido com o corpo e depois retornariam com uma história mirabolante, como normalmente acontece, mas não foi nada disso. Na verdade, ele matou os pais e escondeu os corpos. Perfeito. E esse adolescente, nesse momento, se encontra onde, doutor? Ele está aqui na delegacia, está prestando depoimento na presença dos familiares aqui, entendeu? Nós vamos formalizar agora, não basta só investigar, é prender, tem que trazer para a delegacia e formalizar tudo. Como o doutor Gabriel aqui falou, assim for formalizado, amanhã vai ser apresentado no Ministério Público para essa audiência informal. Perfeito, obrigada.
Doutor Orlando Gonçalves aqui, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Doutor, em algum momento, em minhas investigações, foi constatado que foi dado algumas medicações por parte do adolescente aos pais desse assassinato? Também não verificamos nada desse tipo, nem na residência, nem depoimento dele, muito pelo contrário. Ele que disse que teria tomado um energético, um pré-treino para ficar acordado, mas não teria dopado pais, nem o irmão, não. Salvando que a perícia, né, vai dizer se havia alguma substância Sem no dúvida, corpo os exames- das vítimas. Os exames ainda estão sendo realizados. Os exames cadavéricos vão constatar se foi realmente um disparo, como ele falou, se foi mais de um, qual foi a localização exata da entrada e saída do disparo. Então, isso tudo está ainda só na parte dos depoimentos formais, tá? Testemunhos, relatos, oitivas, né? Mas assim que os laudos chegarem, também a gente vai verificar tudo isso aí, tá? Se realmente bate essa história dele com os disparos, como estava o estado dos corpos ali quando foram encontrados, se tem alguma substância tóxica no organismo, então tudo isso vai ser levantado sim. Mais uma vez aqui, Nilo Beliene, da Manchete Rio, TV Itaperuna, Folha da Manhã. Há um histórico policial do pai dele, algumas ocorrências registradas em desfavor do pai? Olha, até então, até o momento da investigação, nós não avançamos a ponto de verificar exatamente o comportamento policial e história policial do pai, né? Nós focamos principalmente no encontro dessas pessoas, vivas ou mortas. Infelizmente encontramos mortas, mas agora, depois da confissão do crime, da autoria e da materialidade, nós vamos averiguar todas as nuances que circundam o caso, tá? Seja histórico familiar de violência, seja algum registro policial aqui dos familiares, relatos de vizinhos, testemunhas diversas, para entender como era a cabeça desse adolescente. Até porque o caso não morre aqui, entendeu? Isso pode servir de exemplo, sim, e paradigma para outros casos que acontecem no Brasil afora aí. Casos que você percebe como causa, e a gente trabalha só na consequência, como causa um desequilíbrio, um desarranjo familiar. Então, isso tudo vai ser verificado a posteriori. Nesse primeiro momento, nós estamos nos atendo realmente à autoria, que já foi confirmada, e à materialidade, entendeu? Nada justifica, mas vai explicar muita coisa. Com certeza. Doutor Orlando Gonçalves aqui novamente, uma outra pergunta. A arma do crime era do pai? Era do pai, entendeu? Nós temos a informação que ele era CAC, isso ainda vai ser checado também. Esse registro estava na validade e tal. E segundo o relato do adolescente infrator, o pai, mesmo com uma criança pequena em casa e um adolescente em casa, guardava essa arma debaixo do colchão. O rapaz sabia onde ficava, né? Triste caso, né? Doutor Flávio Pires, novamente, sobre os celulares apreendidos, os seus 2 celulares eram dos pais. O do adolescente também foi retido? Também foi retido e agora a gente vai revisar pela quebra do sigilo de dados para verificar o conteúdo ali do que tem ali, para saber as conversas também. Lembrando que também é muito importante agora a gente ouvir lá no Mato Grosso essa outra adolescente com quem ele se relacionava, para saber primeiro, se ela existe, segundo, se ela teve algum tipo de envolvimento ou participação nesse crime, e saber dela como era o relacionamento com esse rapaz, se era uma coisa doentia, se era sadia, ou se realmente ela deu esse ultimato a ele para que fosse para o Mato Grosso, para saber e verificar a veracidade ou não das declarações dele. E o senhor já havia falado, peço que o senhor repita, por favor, o senhor fez contato diretamente com o delegado titular de lá? Não, eu não, as minhas equipes aqui, porque cada um aqui tem uma parcela de participação aqui na investigação. Então, os delegados normalmente eles verificam, gerenciam, cada um tem um papel, né? A policial que está no plantão hoje aí, a Leidiane, ela está verificando as situações todas aqui. Assim que ele nos deu o nome da menina e dos pais, ele sabia de qual é o nome de todos ali, né? Está checando essa informação, entrar em contato com a Polícia Civil lá do Mato Grosso para saber se realmente procede essa versão dele. Aí só os policiais lá para dizerem isso aí para a gente depois. O que a vizinhança diz, a comunidade diz a respeito desse garoto? Ele era perceptível ou era um invisível? Não falaram nada. Por incrível que pareça, as pessoas estavam nervosas, estavam perplexas com tudo que aconteceu. Você olhava para as pessoas na rua, elas chorando, sem acreditar no que tinha acontecido. Você percebe por aquela foto que foi divulgada pela imprensa aí, uma família feliz, todos aparentemente sãos e saudáveis, bonitos, bem vestidos. Você não tinha como perceber, segundo a vizinhança, esse tipo de conduta e comportamento. Por óbvio que quem é da família tem algo a mais para dizer e dizer como é esse relacionamento.
dos pais desse adolescente. Isso tem que dizer muito sim, entendeu? Depois de um longo período elogiado e notado por todos nós da imprensa e pela comunidade, sem crimes, um tipo de crime que não tem como evitar. Ele é imprevisível, ele é passional. Como é que o senhor explica isso? Isso realmente é muito debatido nas nossas reuniões com a Polícia Militar, com os nossos diretores da Polícia Civil, da Polícia Militar também, com relação à estatística de crimes passionais, porque os crimes que, de certa forma, têm relação com facções de drogas, com crimes violentos praticados por diferentes facções, de certa maneira dá para a gente fazer um trabalho de investigação prévio, tentar evitar, correr atrás de motocicletas irregulares, asfixiar o tráfico, buscas domiciliares, retirar de circulação drogas e armas, isso dá para fazer. Agora, o crime passional que acontece no seio da família, dentro de quatro paredes, é muito difícil, a gente não consegue prever, a não ser que algum vizinho, como é o caso de violência doméstica, fale, nos relate, isso a gente consegue evitar também. A violência doméstica familiar contra a mulher é um pouco diferente disso aí, tem um viés um pouco distinto. Por quê? Porque as pessoas já percebem aquela agressão que vai crescendo com o passar do tempo. Então a gente consegue evitar. Mas crimes passionais assim, como foi o caso desse rapaz aí, muito se assemelha da Suzane von Richthofen. Matou os próprios pais, um crime passional por causa de relacionamento que não era aceito na família. Então, na minha percepção, tem muita ligação, muita coisa a ver, assim, numa forma psicológica, né, com esse crime da Suzane von Richthofen. O senhor acredita que isso pode desencadear uma onda? Porque, infelizmente, os tempos que vivemos são esses. Um crime serve de incentivo para outro e torna-se um modismo. Eu perguntei para ele se eles tinham algum tipo de acompanhamento psicológico, se os pais levavam ele para algum tipo de psicólogo, algum tipo de tratamento mental. Ele falou que não, ficava só no plano da conjectura, no plano da especulação, falavam o que ia fazer, o que ia levar, mas nunca o levaram efetivamente. Então, diante de casos assim, a recomendação é realmente procure um profissional de saúde, um profissional de psicologia, um profissional que possa fazer com que a mente daquele infante, daquela criança, daquele adolescente, seja forjada para o bem, seja transformada numa coisa boa, e não vivendo esses jogos de redes sociais. Não estou dizendo que isso foi a causa, tá? Mas o adolescente, quando ele fica muito sozinho, se vê muito sozinho, ele acaba aprendendo coisas e agindo por conta própria. Então, nada melhor do que realmente a percepção e a sensibilidade desses pais familiares para que esse infante seja encaminhado para esse tipo de tratamento. Doutor, só para encerrar agora, Flávio Aquiles, mais uma vez, as pessoas ainda continuam aqui perguntando, que estamos ao vivo, com relação se o senhor acredita que ele realmente carregou os corpos sozinho, tanto do pai, da mãe, do irmão até a cisterna. Acredito sim, até porque apesar da composição física dele ser bem franzina, as pessoas estavam mortas. E você puxar da cama para o chão é relativamente fácil. Você também umedecer o piso de porcelanato com algum líquido ou produto alvejante também facilita muito a remoção dos corpos. Então dá para fazer sim, né? É bem factível. Muito obrigada. Por nada. Esse detalhe revelou tudo isso. Encerramos por aqui. Mais alguma pergunta? Olhar o chão, revelou quem é o cara. Gente.